Oi, gente! Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre cromossomos. Relembrando que os cromossomos que contêm a molécula de informações hereditárias, que é o DNA. E o DNA neles está condensado e é encontrado no núcleo da célula. E ele possui dois aspectos gerais, seu aspecto não duplicado e seu aspecto duplicado. A partir de agora, para facilitar o nosso entendimento, nós vamos imaginar essa forma individualizada, não duplicada, tá bom? Então, se pararmos para pensar, nós vamos chegar a um consenso de que cada espécie tem um número próprio de cromossomos dentro de suas células, não é mesmo? Por exemplo, o verme Ascarilumbricoides possui 4 cromossomos, o tomate 24, o gato 38 e o cachorro 78 cromossomos. Mas eu trago uma pergunta para vocês. Em cada uma dessas espécies apresentadas, quantos cromossomos há em seus genomas? Então, lembrando que genomas refere-se ao número de cromossomos. Para o verme nós temos 2, para o tomate 12, para o gato 19 e para o cachorro 39 cromossomos. Mas será que esses números são sempre assim, fixos para cada espécie? Ou será que eles se alteram? E se eles se alteram, geram mutantes? Como isso é possível? É exatamente isso que nós vamos estudar hoje na nossa aula sobre alterações cromossômicas. Então, as alterações cromossômicas podem ser de dois tipos: numéricas, quando há falta ou excesso de cromossomos nas células, ou estruturais, que são ocasionadas pela perda, ganho, inversão ou transferência de trechos do DNA. Essas diferenças nas quantidades de cromossomos podem ser ocasionadas por erro na separação dos cromossomos, então lá na fase anáfase da meiose ou da mitose, ou também na divisão dos gametas, podendo originar células ou gametas com cromossomos a mais ou a menos. As alterações numéricas são divididas em dois tipos, nas euploidias e nas aneuploidias. As euploidias são as alterações cromossômicas que ocorrem por aumento ou diminuição no número de genomas inteiro, afetando assim o número total de cromossomos. E lembrando que o genoma é o número total de cromossomos, tá? Então, partindo de uma célula que chamamos de uma célula normal diploide, 2N igual a 8, ou seja, 4 pares de cromossomos. As alterações podem acontecer de acordo com esses exemplos. Então, quando a redução de um conjunto cromossômico, ou seja, a célula vai virar só um N, nós estamos falando de monoploidias, que passa a ter então 4 cromossomos. Um outro exemplo são alterações que causam aumento do conjunto cromossômico da célula. E quando esse aumento é de uma vez, ou seja, a célula passa a ser 3N composta de 12 cromossomos, 4 trios de cada cromossomo, de cada tipo cromossômico, ela é conhecida como triploidia. E pode ter um aumento também numa proporção de 2 vezes, ou seja, a célula passa a ser 4N, sendo composta de 16 cromossomos com 4 quartetos de cada tipo de cromossomo. E essa triploidia e a tetraploidia são caracterizados como poliploidias. Então, dá para vermos que, na ideia geral, houve sempre mudança no conjunto de todos os cromossomos, não só de um cromossomo específico, não é? Vocês conseguem enxergar isso? E aí eu pergunto para vocês, será que monoploidia é a mesma coisa que haploidia? O que vocês acham? Bom, quando a gente fala de haploide, nós estamos pensando no estado gamético das células diferentes que participarão do processo de fertilização. Então, elas estão representando só um conjunto de cromossomos, ou seja, N, ao invés dos pares de cromossomos 2N. Já o termo monoploide se refere a um organismo
que possui somente um conjunto total de cromossomos em todas as suas células, ou seja, seu genoma é composto por N. Então, resumidamente, dentro das euploidias, nós temos a monoploidia, quando o organismo possui apenas um conjunto cromossômico, ou seja, um genoma por célula, com um total de N cromossomos. E um exemplo na natureza são os zangões, em que eles são desenvolvidos por partenogênese a partir de óvulos não fecundados. Então, eles têm apenas os cromossomos da rainha. Lembrando que monoploides são diferentes de haploides, igual a gente acabou de comentar. Temos também a triploidia, que é quando os organismos possuem 3 cromossomos de cada tipo, com um total de 3N. Um exemplo é a banana. E organismos triploides são poliploides. Temos também a tetraploidia, que são 4 cromossomos de cada tipo, como exemplo acontece no algodão comercial, sendo também um poliploide. Então, poliploide são organismos que têm um valor X de cromossomos a mais de cada tipo. As aneuploidias irão alterar o número de cromossomos em apenas um ou poucos pares de cromossomos. Então, vamos imaginar uma célula normal de novo diploide 2N igual a 8 cromossomos, ou seja, 4 pares de cromossomos. E quando a alteração dessa célula para que um conjunto desses tipos de cromossomos seja perdido, ou seja, um indivíduo não tem nenhum cromossomo em um conjunto específico, desaparece um par de cromossomos. Isso caracteriza a nulissomia. O organismo passa a ser composto de 6 cromossomos, sendo caracterizado por 2N-2. Um outro tipo de alteração é quando ocorre a perda de apenas um cromossomo específico. Então, isso caracteriza a monossomia, na qual o organismo vai ser composto de apenas 7 cromossomos, ou seja, 2N-1. A célula, então, continua sendo 2N, mas com algum par específico de cromossomos sendo composto só por um cromossomo ao invés de 2 cromossomos. Outro tipo de alteração que acontece pode ser a trissomia. Então, o organismo terá 3 cópias de um cromossomo do mesmo tipo, sendo então composto por 9 cromossomos, 2N mais 1. Outro exemplo é a tetrassomia, em que o organismo é composto por 10 cromossomos, ou seja, um dos conjuntos de cromossomos possui 4 cópias, ao invés de só um par, sendo composto então de 2N mais 2. E esses dois últimos casos são caracterizados por serem polissomia, quando há um aumento do número de algum conjunto específico de cromossomos. E agora eu trago uma pergunta para vocês. Será que o indivíduo 2N-1-1 é a mesma coisa que o indivíduo 2N-2? O que vocês acham? Não, não é, porque o indivíduo 2N-2 é um indivíduo nulissômico, ou seja, pode não ter nenhum cromossomo em um conjunto específico, tendo então aquele par de cromossomos que desapareceu. Já um duplo monossômico, que é o 2N-1-1, tem cópias únicas de um cromossomo de mesmo tipo, em mais de um tipo, mas ele não desaparece o par completo. Então, resumidamente, as aneuploidias. Dentro das aneuploidias, nós temos a nulissomia, em que não tem nenhum cromossomo de um conjunto específico, tendo no total 2N-2. A monossomia, em que a célula continua sendo 2Ns, mas algum par tem só perdeu um dos cromossomos e passa a ser composto de só um cromossomo. E isso é o caso que acontece na síndrome de Turner, em que tem somente um X.
A trissomia, com um total de 2N mais 1, ou seja, um cromossomo a mais de um dos conjuntos. E esse é um dos casos de algumas doenças que ocorrem em humanos, como a síndrome de Down, que é a trissomia do 21, e a síndrome de Edwards, que é a trissomia do 18. Lembrando que um indivíduo trissômico, ele é um polissômico, ou seja, ele tem 2N mais X, que nesse caso, como são três cromossomos, é uma trissomia. Já a tetrassomia são num total de cromossomos de 2N mais 2, também sendo uma polissomia. Agora nós vamos falar sobre as alterações estruturais. As alterações estruturais são alterações que acontecem em cada cromossomo, variando no tamanho, posição do centrômero, quantidade de DNA, quantidade de heterocromatina, além de outras variações. Então, essas são variações que não são no número de cromossomos, e sim nas estruturas do cromossomo em si, e podem ocorrer em praticamente todas as espécies. Existem 4 tipos de alterações cromossômicas estruturais. Elas podem ser a translocação, a deleção, a duplicação, a inversão e também o cromossomo em anel. Nós vamos detalhar cada uma delas agora. As translocações cromossômicas, existem transferências de segmentos de um cromossomo para outro, em geral entre cromossomos não homólogos, e elas ocorrem quando há quebra em partes de cromossomos, seguida da transferência, quando se trata de só um segmento, ou troca, quando se trata de 2 segmentos quebrados. Então, elas podem ser recíprocas, não recíprocas e robertsonianas. Nós vamos ver cada uma dessas agora. As translocações recíprocas, a troca de segmentos entre os cromossomos que sofreram as quebras. Já nas não recíprocas, o segmento de um cromossomo liga-se a outro, sem que ocorra essa troca entre eles. Então, nesse tipo de translocação, ocorre um desequilíbrio cromossomal, resultando em um descendente que vai ter um cromossomo maior e o outro menor. E existem também as translocações robertsonianas, que são também conhecidas como fusão cêntrica, e formam um tipo especial de translocação recíproca, em que os 2 cromossomos acrocêntricos sofrem quebras nas regiões centroméricas e unem seus braços cromossômicos inteiros. Ao final, o resultado vai ser só um cromossomo, porque um par é perdido, porque o centrômero de uma das partes é perdido, ok? Então, vamos ver um exemplo. Um indivíduo onde ocorreu uma translocação robertsoniana entre o cromossomo 14 e o 21 resulta na célula seguinte. Vamos imaginar agora quais são as possibilidades de gametas que podem ser formados. A gente tem que observar que nesse caso o cromossomo resultante de translocação tem os homólogos tanto do par 14 quanto do par 21, e eles não serão separados na meiose. Então, pode acontecer que o cromossomo se desloca para o gameta juntamente com o 14, agindo, portanto, como se fosse um homólogo do 21 somente. Como resultado, um gameta vai ter 2 cópias do cromossomo 14 e uma do 21. Quando esse gameta se junta a um outro gameta, vai resultar num zigoto com 3 cópias do cromossomo 14, que é a condição conhecida como trissomia do cromossomo 14. Já o outro gameta formado dessa maneira vai possuir só o cromossomo 21 e não vai ter uma cópia do 14, sendo, portanto, um gameta letal. Outra possibilidade é que o cromossomo da translocação vá junto com o cromossomo 21, o que vai resultar em um zigoto com 3 cópias do cromossomo 21, gerando a condição conhecida como a trissomia do cromossomo 21.
que nos humanos é o que caracteriza a síndrome de Down. E aí, neste caso, o outro gameta não vai ter uma cópia do cromossomo 21 e vai ser, portanto, letal. Existe também as possibilidades de que em um dos gametas somente o cromossomo da translocação esteja presente. Assim, o zigoto gerado com a participação deste gameta vai ser portador da translocação. E, por fim, pode ocorrer que no gameta formado o cromossomo de translocação não esteja presente, resultando em um gameta normal. Além das translocações, outro tipo de alterações estruturais proveniente de quebras que ocorrem nos braços das cromátides dos cromossomos são as deleções. Então, na deleção, que significa deficiência, há uma perda de um pedaço qualquer do cromossomo, desde que não inclua o centrômero, porque quando há perda do centrômero, o evento acaba implicando em monossomia, pois todo o cromossomo vai ser perdido. E a deleção pode ser, então, intercalar ou terminal. Na deleção intercalar, ocorrem duas quebras no cromossomo e é perdido o fragmento todo que fica entre as quebras. Já na deleção terminal, que é mais simples, ocorre só uma quebra no cromossomo na sua parte terminal. Entretanto, esse tipo de deleção é mais rara de acontecer. Um outro tipo de alteração que pode ocorrer nos cromossomos é a duplicação, em que ocorre uma repetição anormal de um segmento do cromossomo qualquer. E essa repetição pode ser no mesmo cromossomo, mas em outro ponto, como também em um outro cromossomo. E o último tipo de alterações que podem acontecer são as inversões. Quando há inversão, nós notamos que o cromossomo é rompido em 2 pontos e reorganiza-se de forma invertida. Então, na inversão existe a forma pericêntrica e a paracêntrica. No caso da inversão paracêntrica, o segmento não contém os centrômeros. Já das pericêntricas, o segmento inclui a inversão do centrômero. Mas, sabendo de todos esses tipos de alterações, a gente pode pensar que se o número de cromossomos não muda, como é que essas alterações estruturais afetam as células? Vocês têm alguma noção? A resposta está no pareamento dos cromossomos na meiose. Então, quanto maior for a área alterada, menor será a área pareada. Isso vai implicar na modificação da formação dos gametas. E na duplicação e na deleção, o efeito é menos nocivo que na translocação. E nas inversões pericêntricas pode causar com que um cromossomo fique sem centrômero. Lembrem-se disso, tá? Agora, pessoal, para concluir nossa aula, vamos fazer um exemplo. Então, vamos imaginar que 5 espécies evolutivamente próximas tiveram seu cariótipo realizado em laboratório. A relação evolutiva entre as espécies é dada de acordo com a árvore filogenética a seguir. Tente descobrir qual a posição ocupada por cada cromossomo na árvore e diga que evento ocorreu em cada evento de especiação, origem de nova espécie. Então, como que a gente pode resolver essa questão? Primeiro, vamos buscar as modificações que ocorreram e tentar identificar quais cromossomos estiveram envolvidos. Então, se observarmos que o braço do cromossomo roxo, nós percebemos que todas as espécies possuem a sequência L, M e N, exceto a espécie A, que possui a sequência L, N e M. Então, que evento que pode ter ocorrido ali? Pensa um pouco. Vale a pena dar uma checada no tipo de alterações estruturais que a gente já viu. E aí, o que vocês acham? Foi uma inversão, né?
já que houve uma mudança de lugar entre o M e o N e não envolveu o centrômero. Então, foi uma inversão paracêntrica. Ok, então vamos para a próxima tipo de alteração que pode ter acontecido. Olhem só que curioso. O braço longo do cromossomo rosa possui XYZ em duas espécies, e A e B, enquanto as outras apresentam só o X e o Z. Que evento pode ter ocasionado isso? Se você pensou em deleção, está correto. Agora observe. A espécie E possui um cromossomo adicional, que as outras espécies não têm, e parece que resultou de quebra e união dos cromossomos cinza e rosa. Essa é uma translocação robertsoniana, quando o cromossomo acaba se unindo, gerando um novo e maior. Então, a gente pode concluir que a espécie B sofreu uma deleção que deu origem a C ou a D. A deleção não pode ter dado origem diretamente à espécie A, porque a A resultou de inversão, como a gente já viu antes. Então, só pode ter ocorrido uma única coisa: a espécie B deu origem à espécie D, que originou a espécie A. Então com isso a gente já consegue preencher os 3 espaços de nossa árvore. Então, vamos lá. Ele vai ficar assim: a espécie B sofreu uma deleção e formou a espécie D, e também a espécie B deu origem a partir de uma translocação robertsiana para a espécie E. A espécie D sofreu uma inversão paracêntrica que deu origem a A, e a espécie D também passou por uma translocação robertsoniana que deu origem a C. Ok? É isso, então, nós conseguimos resolver essa questão. E aqui a gente encerra a nossa aula. Muito obrigada, e se vocês tiverem dúvidas, nos procurem. Abraços!